Estamos aqui mais uma vez na residência de seu Félix Ângelo Bonafini, em São Paulo, dia 7/10/2013. O seu Félix está completando 50 anos de columbofilia. Para saber dele sobre a columbofilia, o que significa a columbofilia para ele, qual o conselho que ele dá aos jovens columbófilos. Então, seu Félix, boa tarde. Boa tarde. E iniciando a entrevista, para o senhor, como foi 50 anos de columbofilia? Olha, mais alegria do que tristeza, sinceramente, embora em 50 anos e dentro desses 50 anos, praticamente 47 anos de dirigente columbófilo, a gente tem os dissabores também e as alegrias. Felizmente eu tive mais alegria do que dissabores, embora a gente sempre tem na direção de qualquer coisa nesse mundo, em qualquer empresa, qualquer clube, qualquer sociedade, a gente tem as alegrias e tem os dissabores. Na columbofilia, felizmente, eu tive mais alegria do que dissabores. Seu Félix, a gente sabe o quanto é difícil organizar alguma coisa. E o senhor passou não só os 50 anos como columbófilo, como muito mais como dirigente. E a gente sabe que a columbofilia não anda se não houver dirigentes. E dirigentes sérios, como o senhor, dirigentes que toda uma vida foi transparente, trabalhou em função de um grupo, e a gente sabe o quanto é difícil. Hoje a gente vê o Brasil se desenvolvendo na columbofilia, mas está carente de pessoas que possam enfrentar esse desafio de organizar, porque é uma coisa super difícil. É muito bom eu dizer, não, eu quero voar pombos, eu quero só participar de competições, quando a gente sabe muito bem que a necessidade de se organizar é essencial, né, seu Félix? Sem dúvida nenhuma. Eu vou explicar para você agora como eu comecei como dirigente, para você ver como foi uma coisa interessante. Eu não conhecia pombo comum, eu sempre, desde garoto, a minha família sempre gostou de criação e eu tinha pombo comum. E eu tive um amigo, bem mais velho na época do que eu, que era meu vizinho, e nós tínhamos nossos vizinhos também que tinham uma criação de pombo-correio, o Henrique Andrade Bento. E eu disse para esse senhor que vivia comigo, porque eu gostava de fazer gaiola na época, que eu gostaria de ter um casal de pombo-correio. Ele foi almoçar na volta, nós ficávamos quase o dia todo junto. Na volta ele me trouxe um casal de pombo-correio. Para mim foi uma alegria muito grande. Mas jamais eu pensava em ser dirigente columbófilo, porque eu não entendia disso. Nem sabia que existia. Sabia que existia pombo-correio, mas que tinha associação, federações como nós temos até hoje aqui. E iniciei. Só que naquela época, Sérgio, a columbofilia era dirigida praticamente pelo Exército. Então nós, para entrar de sócio numa sociedade, tinha que atestar de antecedentes, tinha que preencher proposta, o menor de idade tinha que ser assinado, a proposta tinha que ser assinada pelo pai. E eu entrei de sócio. 2 anos depois, surpreendentemente, eu recebo a visita de 2 amigos, José Carlos Osso e Vicente Coriolano, bateram na minha porta: Félix, nós precisamos de você. Mas precisa de mim para quê? Você vai ser diretor da nossa sociedade. Eu falei, eu não entendo nada disso, mas já que vocês vão colaborar comigo, vamos lá. Eu estou à disposição para... E nisso eu assumi a secretaria da Sociedade Columbófila Paulista. 1 ano depois eu passei a presidente, e hoje nós estamos praticamente em 2013 e eu continuo como presidente. Sinal de que eu acho que eu fiz alguma coisa. Justamente, e a gente sabe o quanto é difícil essa parte de dirigente, dirigir, principalmente de entidade que praticamente não tem recursos necessários, né, seu Félix? Exato. Para desenvolver as atividades fins, que são a solta de pombas, exposições e etc.
Seu Félix, falando propriamente do pombo, que conselho o senhor dá a quem está iniciando, quem está no princípio, quem está começando a ser colombófilo? Eu primeiramente vou dar a minha opinião como dirigente. Eu acho que o colombófilo, quando vai iniciar, o primeiro passo dele é entrar de sócio numa entidade, para que ele não seja clandestino. Posteriormente, para ele porque a colombofilia ela tem muitos sobe e desce, altos e baixos. Eu tenho sugerido aos nossos sócios, aos colombófilos paulistas, que quando vai iniciar uma colombofilia, vai iniciar na colombofilia, o primeiro passo é procurar pessoas que estão participando para adquirir pombos bons. Porque não adianta nada você fazer uma colônia que não tem qualidade, porque você acaba desistindo. Porque a colombofilia é relativamente cara, e você começa a adquirir pombos que não tem qualidade, você não vai conseguir os resultados, o objetivo necessário. Assim sendo, a pessoa acaba desistindo, arruma um subterfúgio qualquer para acabar com os pombos. Então é preferível iniciar com coisa boa. E iniciando com coisa boa, e você tem a maior prova disso, o seu Daniel, que ele iniciou praticamente aqui na minha casa, adquiriu os primeiros pombos aqui, e hoje está entre os melhores colombófilos do Brasil, não é de São Paulo não. Isso mesmo. O seu Daniel, que você conhece perfeitamente. Isso mesmo. Seu Félix, falando de pombo, de corrida de pombo, nós temos no Brasil diversas corridas. Velocidade, por exemplo. Para velocidade, vamos dividir assim, a reprodução, a velocidade, o meio fundo e o grande fundo. O que o senhor aconselha a um colombófilo competidor utilizar, que método e alimentação na prova de velocidade? Olha, Sérgio, por incrível que pareça, eu escuto muito aí, eu dou alimentação para velocidade, eu dou alimentação para meio fundo. Eu estou na colombofilia há 50 anos e nunca fiz isso. A ração que eu faço para meus pombos, que está aí para qualquer pessoa ver, ela inicia com a velocidade e termina com o fundo. A mesma ração? A mesma ração, sem nenhuma alteração. Isso. Então eu não sei explicar qual a ração que seria melhor ou pior. Eu faço sim, realmente eu dou ração vamos dizer, de frango para os pombos que estão criando, para que eles possam desenvolver bem. Eu acho que o início de tudo na colombofilia do criador é criar bem o filhote. Não adianta você criar filhote com doença ou que esteve doente, porque ele não vai dar resultado. Certo. Então é o seguinte, então é a mesma ração, mas em termos de quantidade. Quantidade em que sentido? Quantidade de alimentação. Eu aprendi a dar, em média, 30 gramas de comida para cada pombo, em média. Certo. Em média. Talvez, eu nunca mandei meus pombos para nenhuma competição com fome. Eu sempre dou comida. Porque eu tive um amigo aqui já falecido que dizia: você trabalha sem comer? O pombo é a mesma coisa, ele não vai voar sem comer. Tem que comer. Eu concordo plenamente com isso. Eu nunca mandei o pombo com fome para a corrida, não. Certo. E você sabe perfeitamente, eu já praticamente na colombofilia eu já ganhei tudo. Isso perdi mesmo. tudo também. É isso mesmo, na colombofilia. Isso sobe e desce constante. Isso mesmo. O senhor prefere correr com os machos ou com as fêmeas? Com as fêmeas. Com as fêmeas, né? Isso é praticamente unanimidade, né? Correr com as fêmeas. Eu prefiro correr com as fêmeas. Já voou. Os resultados foram com fêmeas. O senhor voa no celibato, natural ou viuvez? Celibato. Celibato. Isso. Macho separado de fêmea. Macho separado de fêmea. E nunca voou ao natural? Nunca voei natural. Sempre voei no celibato. Celibato. Tentei uma vez voar na viuvez,
Mas viu, se a pessoa não sabe fazer, nem inicia porque é chover e molhado. E tem que ter bastante tempo, né? Tem que ter tempo e saber fazer as coisas. Isso, então... Nós aqui em São Paulo, nós tivemos alguns colombófilos muito bons que correram na viuvez. Hoje já, o Antônio da Cortarez, foi um especialista para correr de viuvez. Mas ele tinha um sogro que vivia o dia inteiro com pombo e seguia rigorosamente as instruções dele. Então não... O melhor colombófilo que eu conheci aqui na viuvez, em provas até 400, 500 quilômetros. Acima disso já não era o mesmo colombófilo. Então quem não tem tempo não adianta se meter com a viuvez, porque não vai se dar bem. Não tem tempo e não souber fazer, não perca tempo, porque vai afundar sem usando um termo bem ligeiro, vai acabar afundando. Certo. E vai perder os pombos. Treinamentos, por exemplo, o senhor solta os machos, depois solta as fêmeas, solta 1 ou 2 vezes por dia. Eu solto uma vez o macho e uma vez a fêmea por dia. Eu solto de manhã ou à tarde, então vice-versa. De manhã eu solto a fêmea, à tarde eu solto o macho. Ou vice-versa. Né? Certo. E a alimentação dá 1 ou 2 vezes? Uma vez por dia, em torno de meio-dia, 1h da tarde. Pronto, então... sempre esse horário. Certo. Agora, na muda, o senhor mantém separado os machos da fêmea. Perfeitamente separado. Então, praticamente, o ano inteiro, os pombos são separados. Pombal de macho e pombal de fêmeas. Exatamente. Aqui em casa, né? Certo. Eu sempre faço isso. Então, o sistema de voo do seu Félix sempre foi o celibato, né? Macho separado de fêmea. E já constatou que as fêmeas voam melhores, bem melhores que os machos. Perfeitamente, perfeitamente. Seu Félix, então 50 anos de colombofilia, a gente sabe que o senhor fez grandes amizades, né? E através dos pombos a gente vê que a gente faz bons amigos, né? Apesar de ter alguns que têm um contratempo, isso é normal, é natural em toda a vida, mas valeu a pena, está valendo a pena o seu colombófilo. Sem dúvida nenhuma, eu digo sempre isso aí, eu tive muito mais bons amigos na colombofilia do que maus amigos. Apesar que dentro desses bons amigos, você sempre tem que ter aquele que desvirtua. Até a gente, às vezes, desvirtua, essa é a pura verdade. Isso. Porque o dirigente colombófilo, tem vezes que ele tem que usar algumas artimanhas para que as coisas possam seguir dentro de um parâmetro correto. Certo. Então você tem que usar às vezes alguma artimanha que não agrada a todo mundo. Você sabe perfeitamente que a gente não pode agradar a todo mundo. Quando não pode agradar a todo mundo, alguma coisa está errada. Isso mesmo. Então, senhor Félix, mais uma vez, obrigado por essa brilhante entrevista. Nós estamos entrevistando um dos colombófilos mais renomados do país, respeitado, e que tem uma federação bem organizada, bem estruturada, que é a Federação Paulista de Colombofilia, né? Então, obrigado mais uma vez, senhor Félix. Como você sabe, a sociedade que eu dirijo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é a única que possui sede própria. Isso, para manter esse tipo de patrimônio, você sabe que não é fácil, principalmente para um clube que não tem, vamos dizer assim, arrecadação suficiente para tanto. Isso é o mais difícil, né? Então a gente precisa ter cabeça no lugar para que as coisas possam seguir dentro de uma normalidade. Tá ok, senhor Félix. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, estou sempre à sua disposição.